Mais uma edição do Papo de Especialista. Seja muito bem-vinda aqui. Como sempre, você tem muita informação, notícia e inovação sobre o mundo do empreendedorismo feminino. Muito prazer, eu sou Débora Brito. E lembrando que o Papo de Especialista é um podcast com oferecimento e apoio de Reinvent Cowork. E hoje a gente tem uma convidada super especial, Adriana Dias, jornalista, palestrante, influenciadora, apresentadora da Band e do Jornal da Band. Ela também é editora-chefe e vai falar sobre comunicação e bater um papo maravilhoso aqui com a gente. Adriana Dias, seja muito bem-vinda. Muito obrigada, Débora. Muito obrigada pelo convite. É sempre importante, atualmente mais do que nunca, a gente apoiar, incentivar, integrar grupos em que outras mulheres estejam promovendo outras mulheres. E quando a gente entende isso, que é realmente de ir a algum lugar, chegar a algum lugar e levar outras pessoas junto, principalmente quando se trata de mulheres, ver esse trabalho que vocês fazem, incentivando mulheres a ter uma vida empreendedora, uma vida mais saudável, uma vida mais produtiva, a gente entendeu o significado do que é ser mulher. E tudo isso que a Adriana falou, ela tem um ponto central. A gente precisa comunicar isso. Comunicar esse posicionamento, comunicar essas estratégias, comunicar esse apoio, esse acolhimento. E a Adriana, ela fala muito bem disso sobre comunicação. Ela é uma jornalista com muita experiência, ela tem esse amor, esse olhar sensível. E fala um pouco sobre a sua trajetória, a carreira na comunicação, Adriana. Então, a minha trajetória, eu digo que a comunicação me escolheu porque eu não ia cursar jornalismo. Eu comecei... O que seria? Eu ia cursar Direito, na minha época, há alguns anos atrás. Teste vocacional, é Direito? Não era moda, eu sempre admirei, é uma profissão que eu admiro muito. E na época eu tinha feito uma das inscrições para a Universidade Federal aqui para Direito. E como na época eu participava muito de festivais de música, a música é a grande paixão que me acompanha desde a infância. E num desses festivais eu recebi um convite para trabalhar numa rádio. Há muitos anos atrás, eu nem estava na faculdade ainda, e eu fui para essa rádio e eu achei fantástico. Se sabe? apaixonou. Me apaixonei e quando foi, eu lembro como se fosse hoje, tinha que preencher a outra ficha de inscrição do outro vestibular, eu estava com um amigo do lado e eu tinha colocado Direito, eu disse, mas eu não quero mais fazer. Ele disse, é só você apagar, eu disse, mas vai ficar rasurado? Mas não pode rasurar. Então eu rasurei, coloquei jornalismo e aí decidi por cursar jornalismo, acabei passando na Federal para Direito, não fiz a segunda fase, eu disse, não vou fazer, porque na Universidade Estadual eu cursei Letras, eu fiz Direito, Jornalismo e Letras. Como o resultado da UES saía primeiro, então eu já sabia que tinha passado na UES, eu disse, eu vou fazer Letras. Inclusive é um curso muito interessante, eu sugiro para todo mundo que quer trabalhar com comunicação. E aí saiu o resultado também da outra universidade sobre jornalismo. Então, eu cursava jornalismo de manhã, trabalhava à tarde e cursava letras à noite. Nossa! Então, o jornalismo ganhou uma grande profissional, quem perdeu? Direito. Mas nós temos aí uma grande... excelentes amigos, advogados, se vocês precisam. Então pronto, tá ótimo. Então ganhamos uma excelente jornalista, comunicadora. Agora, quando a gente fala sobre essa questão, né, de comunicação, você foi escolhida, né, pela profissão jornalista, mas a empreendedora, ela às vezes não tem tanta opção em relação assim. Porque ela precisa mostrar o seu negócio, precisa ter um Instagram, mostrar o seu posicionamento, o que ela vende, o que ela oferece. E é um lugar, Adriana, que muitas vezes é algo bem difícil para muitas mulheres que não sabem por onde começar no Instagram. Eu falo mais sobre o lado profissional, eu tenho que inserir o pessoal. Como é que ela pode trazer esse equilíbrio? E lembrando que você passou por um período de transição bem interessante, porque a Adriana, ela é ativa nas redes sociais, mas isso foi algo bem recente, mostrando um pouco mais sobre a intimidade ou a vida mesmo dela, foi de 2018 para cá. Então, como é que foi essa transição e como pode ser esse alívio para essa empreendedora que precisa se comunicar, mostrar o seu negócio, mas ela quer fazer isso de uma maneira mais equilibrada? Isso, essa vida pública nem sempre foi tão pública. Eu costumo dizer que assim, o público é o nosso trabalho, né? A nossa vida pessoal ela não é pública. Mas é interessante que você associe isso até para humanizar o perfil, humanizar a sua comunicação. E como empreendedora, geralmente a maioria das mulheres, ela não é só uma empreendedora. Ela é mãe,
ela é esposa, ela é dona de casa e ela também é empreendedora. Então, assim, essa minha atuação na rede social, ela não nem sempre foi assim. Eu tinha um perfil fechado, privado, e tudo que eu colocava ali era para um número muito pequeno de pessoas, mas a comunicação mudou muito nos últimos anos, principalmente depois da pandemia. Verdade. E as pessoas também precisaram se adaptar a isso. Antes, na emissora onde eu trabalhava, como repórter de rede da Record de São Paulo, era um contrato de exclusividade. Então, eu não podia falar de marcas, eu não podia citar nada em rede social. Então, para mim, eu não, eu não precisava, entre aspas, de rede social. Isso foi há alguns anos atrás. E aí, nesse caminho, veio pandemia e tal, e foi quando, pelo próprio trabalho, pela própria emissora, onde eu passei a trabalhar, tinha esse incentivo de movimentar as redes sociais e tudo era rede social, hoje em dia muito é rede social. E que bom, eu não tenho mais esse problema de não poder aparecer. E também até pela vida privada. Muitas vezes as mulheres deixam de fazer muitas coisas por conta de relacionamentos, por conta da família. Dos julgamentos, Dos que infelizmente a gente sabe julgamentos, que isso acontece muito. do medo de ser julgada. E aí vem aquele grande jargão, né? Ninguém vai pagar suas contas. Então seus boletos não serão pagos por isso. Exatamente. E aí, quando eu realmente abri e tal, não, agora eu vou movimentar isso aqui, é recente, relativamente recente, foi de 2018 pra cá, como você bem falou. E aí eu comecei, e de muito pouco pra cá, 2 anos pra cá, eu comecei a inserir um pouco da minha vida mesmo, dos meus princípios, dos meus valores, da minha vida cristã, porque eu disse assim, não tem como as pessoas me seguirem sem saber quem eu sou. Então, nisso você perde muita gente, mas você também ganha quem realmente importa, que é quem realmente você precisa se conectar. E eu acho que para empreendedora, ela precisa estar muito atenta a isso, sabe? Não é só o número de seguidores, ela realmente tem um conteúdo importante para quem vai comprar o produto dela, comprar os valores que ela vende, até porque ela está humanizando, as pessoas não compram um produto, elas compram você. Elas compram a emoção que você passa. E comunicação é muito isso. É a emoção, é a credibilidade, é a confiança. É o quanto você se entrega pro outro. É o quanto de amor você coloca naquilo ali. E esse amor ele tem que ser colocado na dose correta e de forma estratégica para você ter resultado. E a gente falava aqui nos bastidores sobre essa questão de posicionamento. Qualquer área, qualquer segmento, é possível você ter um posicionamento de imagem de acordo com os seus valores, né? Sim. O seu objetivo, o seu propósito, inclusive uma TV, que era o que a gente estava falando aqui nos bastidores, e a gente batia um papo da Adriana falando sobre a Band, né? Sim. O posicionamento que a gente vê de um jornalismo mais leve, de um jornalismo num olhar mais suave, mais humano, nesse sentido, e que a gente comentava assim, eu tenho essa imagem, eu consigo fazer essa leitura do posicionamento da Band, ela contando um pouco aqui dos bastidores, né, a gente falando um pouco sobre essa questão do jornalismo, é interessante porque até de uma marca que pode vender esse copo, de uma marca que pode vender esse microfone, uma roupa, mas uma TV que a gente talvez ache que não tenha uma única cara, e tem várias caras, vários rostos, né, que são feitos, que são os trabalhadores, que são os profissionais que estão ali, mas até assim você consegue identificar quais são os valores, por exemplo, de uma marca que é uma emissora, a Band. E a gente tem essa leitura, Adriana, de ser algo mais humanizado, mais leve, um olhar. E a Débora fala isso com muita propriedade, porque ela também é jornalista, né? Então ela conhece esse mundo todo, que é um mundo muito grande, e por trás dos bastidores é maior ainda. Então, você como empreendedora, você como marca, todos nós somos um CNPJ. Hoje isso ficou muito claro, já é muito real. Você precisa ter claro os seus valores, e a Band realmente deixa isso muito claro. Então, todo mundo sabe que a Band é a emissora da credibilidade, da notícia, do esporte, né? É a emissora que não briga pelo corpo, que não briga pela violência. Ao contrário, a gente noticia o que precisa ser noticiado, de grande repercussão, mas a gente valoriza o serviço para a pessoa que está assistindo em casa, a gente valoriza a notícia que a pessoa precisa saber de serviço para a vida dela. Olha, alguma coisa você tem que fazer até amanhã. O que está acontecendo na sua cidade, no seu estado. Então, a gente prioriza muito isso. Então, a Band, ela tem valores muito claros e todos nós temos que ter. Toda claro, marca. Você vai pagar um preço por esses valores que você está se posicionando. Eu costumo dizer que existe um muro, existe um lado, existe o outro. Quem está no muro já se perdeu. É melhor você decidir por um dos lados do que você ficar perdido.
Então, é sempre bom você posicionar os seus valores, hoje, principalmente nas redes sociais. E como ela pode, essa empreendedora, trazer esses movimentos dos valores? Hoje ela, por exemplo, tem um Instagram que é 100% do seu negócio. Quero começar na próxima semana a começar a postar algo mais sobre a minha vida pessoal, porém que me conecte à minha marca e que faça as pessoas enxergarem aquele rosto para além de um CNPJ. Quais são os primeiros passos, Adriana, que ela pode trazer? Você falou aí sobre a questão, por exemplo, espiritualidade. O que ela poderia trazer sem expor? Porque tem muita empreendedora que diz, não quero abrir o meu Instagram para mostrar a minha vida pessoal, mas nem precisa. Sim. Eu acredito, Débora, que o primeiro passo é resgatar a própria identidade. Sabe? Para você mostrar para o mundo o que você vende, o que você faz, quem você é, você precisa primeiro saber quem você é. Então, algumas mulheres passam por muitas dificuldades e têm medo de se mostrar, de empreender, de arriscar um negócio que ela até sabe que vai dar certo, que tem talento para aquilo ali, que ela tem condições, muitas vezes até financeira, de financiar aquele negócio, mas ela tem medo. Por quê? Porque em algum momento da vida ela se perdeu na própria identidade. Às vezes é uma família que não colabora, às vezes é um relacionamento abusivo, às vezes é um trabalho que se tornou tóxico e que fez aquela pessoa desacreditar dela mesma. Então, acho que o primeiro passo é resgatar a identidade, sabe? Se você precisar de um momento e de um tempo para você parar, se resguardar, silenciar o mundo e saber o que de fato você quer para você, o que de fato você quer entregar para as pessoas, é muito interessante. Lembrando que assim, a internet não tá nem aí. Se você postou hoje que horas, claro que existem estratégias, maravilha, mas assim, ela não quer saber se você ontem estava falando só da sua vida pessoal e hoje você vai falar de trabalho. Não, você vai lá, grava, posta, treina, sabe? Treina de novo e segue o seu caminho. E nesse caminho, muitas vezes você vai precisar deixar pessoas. Saber dizer não. Você vai precisar aprender a dizer não. Resgatar a sua identidade, identificar os seus valores, colocar os seus princípios acima daquilo que está sendo ditado para você, porque senão o mundo vai te consumir, vai te pressionar e vai ter uma hora que você não vai conseguir ter o resultado que você precisa. E talvez até aquele tempo que ela acha que não tem, na verdade, poderia surgir desses nãos que você dá e reserva mais para si. Exatamente, porque quando você entende quem você é, você começa a ter critério. Então, isso que é bom pra mim, eu fui chamada para 5 eventos, mas só um vai me acrescentar. Então, você guarda a sua energia, investe o seu tempo em conteúdo, em estudo, em relacionamento, network, e você vai para aquele lugar com um objetivo, com um foco. Eu já passei por isso. E eu vejo colegas, inclusive, que não perdem uma. Eu fico assim, gente, que fôlego essa galera tem. Eu não Precisão. consigo. Parabéns, assim, eu não consigo. Assim, e na minha vida isso sempre foi muito balizado, sabe? Eu acho que a gente amadurece, a gente chega nesse critério de equilíbrio. Sim. Então, assim, a mulher, ela precisa ter em mente que ela pode começar. Não, gente, eu quero começar um negócio. E já começa a falar do seu negócio. Claro que você vai evoluir. A tendência é essa. Não precisa ter medo. Eu trabalho com comunicação, mas muitas vezes eu fico, gente, o que eu vou postar hoje? Então você tem que ter, se você realmente quer usar a rede social como uma fonte de renda, você precisa realmente encarar isso como um trabalho. Ter um cronograma, ter ali o seu home office, ter o seu espaço e mentalizar e organizar aquilo que você quer para o seu futuro. Adriana Dias, jornalista, palestrante, influenciadora, e ela está participando do Papo de Especialista, que é um apoio Reinvente Cowork. E quando a gente fala sobre essa questão de passar a falar um pouco dessa vida mais íntima, de valores, nas redes sociais, talvez um ponto de partida ali de conteúdo seja até mesmo um ponto que você falou, falar do negócio. Como começou, qual a ideia, a transformação que o seu negócio passa para as pessoas, o que é que leva de valores, qual é a solução. Às vezes, como a Adri falou, do nada as pessoas vão dizer, não falava nada só de trabalho e agora quer falar da vida pessoal. Deixa eu então, falar. Como é que isso mudou a sua vida pessoal? Em que momento esse negócio entrou na sua vida pessoal? Em qual etapa, em qual fase da sua vida você estava? Pode ser também um gancho interessante para que não venha de uma vez esse conteúdo, né? Sim, você precisa começar a anunciar para as pessoas, sugerir para as pessoas. Não precisa também ser tão descarado assim. Então, sabe assim, no outro dia do nada, não precisa.
para que isso aconteça da forma mais natural possível. Isso na comunicação a gente treina muito isso. E não é porque eu sou jornalista que eu também não passei por essas etapas. A gente não começa sabendo de tudo, a gente não começa sabendo o melhor formato, o que mais vai funcionar. Errar faz parte, testar faz parte. E dependendo do seu momento de vida, esse processo ele pode ser mais curto ou mais longo. Não adianta você ficar se comparando com outras pessoas, com os resultados, com a vida perfeita do outro. Lembre que ali ele está postando o que ele quer que você veja. Mas se você realmente quer construir uma audiência real, uma audiência que vai comprar o seu produto, que vai honrar quem você é, você precisa ter isso em mente. Então, identificar os seus valores e estabelecer a partir de que momento eu vou fazer isso. Eu percebi isso e percebo como jornalista que eu só postava, por exemplo, fotos do meu trabalho no estúdio, falando das notícias. As pessoas, elas querem saber quem você é. Elas que te acompanham, quem te acompanha quer saber como é a sua vida, aonde você foi, o que que você... Aquela coisa, né? O que come, onde vive, como se alimenta. Então, assim, as pessoas querem, têm curiosidade. Você não precisa expor a sua vida, até por uma questão de segurança. Mas é importante que você humanize e mostre que por trás de uma marca, de um layout, de um perfil de rede social, existe um ser humano que chora, que ri, que se emociona, que sente raiva, que tem gostos, que tem defeitos, qualidades, mas que está aqui com toda essa trajetória de cicatrizes que mostram não só o que você passou, mas principalmente o que você superou, que a partir dali, a sua superação pode ser a solução para o problema de alguém. Isso tudo mostra o caminho, a jornada que te levou exatamente até ali. Todo mundo tem um passado, todo mundo tem uma história. Agora, quando a gente passa dessa fase, abrir o meu Instagram, não falo só do profissional, mas também trago os meus valores falando do pessoal. Chegou um momento ali no meu negócio que eu preciso conectar a minha marca a uma influenciadora. A Adriana Dias também é influenciadora. E quando a gente fala sobre posicionamento, eu tenho que identificar aquela pessoa que mais case em relação a valores, em relação a propósitos com a minha marca. Porque talvez você quer falar, por exemplo, sobre compromisso, credibilidade e busca se conectar com um profissional que no mercado dos bastidores não é isso que ele passa. Então, como pode ter esse olhar? Que acontece muito. Ah, só colocou um arroba. Quantas empresárias empreendedoras não passaram por isso? Então, como analisar e qual estudo ali pelos bastidores para ter um feeling, sentir que aquela influenciadora ela vai se conectar com a sua marca e vai trazer aquela resposta que você tanto deseja. É verdade, você tocou num assunto que diz muito assim, você não sabe quem é a pessoa por trás dos bastidores, a gente vê muito isso. E às vezes você vê alguém ali que é um rostinho lindo, maravilhoso, um doce, quando você vai ver por trás, gente, assim, Satanás se assusta. Assim, ó, estagiário. E a gente brinca isso no nosso jargão, né, Débora? Mas assim, falando pra você empreendedora, tem que ter muito cuidado, porque você oferece o seu produto, mas é só uma permuta. É o seu dinheiro que tá investido ali. É a sua energia, é o seu amor, é o seu tempo. E não há nada que pague o tempo que a gente investe em algo ou em alguém. É vida que você tá dando para aquilo ali. E vida você não recupera. Então, quando você for escolher alguém para associar a sua marca, você tem que pelo menos investigar quem é aquela pessoa. Saber quem é aquela pessoa, acompanhar por um tempo. A rede social, olha, o que a pessoa não conta, o Instagram mostra, tem isso, né? Então, você pode muito bem acompanhar a rotina daquela pessoa por um tempo e ver se realmente... Porque senão você vai investir num time, num grupo, que você vai investir recurso e que depois de pouco tempo você vai ter que recomeçar do zero, porque você vai dizer assim, não, fulano, postou um arroba de tudo que eu mandei. O acordado não sai caro. Então é importante, claro que eventualmente você tem um parceiro de vida, uma amiga. E, gente, por favor, eu costumo dizer assim, na trajetória da nossa vida, em todas as instâncias, nós vamos perder pessoas e nós vamos ganhar pessoas. Muitas vezes a pessoa que vai te ajudar no teu negócio é um estranho. Porque às vezes aquele amigo que você acha que é amigo, quando ele tem dinheiro, ele vai comprar de outra pessoa. Ele vai investir em outra pessoa. Então, saiba ter também maturidade, inteligência emocional, não romantizar muito as relações, dependendo dos objetivos que você tem. Então, se é um amigo,
se você tá ali pro que deve, se a pessoa assim, ok, você vai lá, você faz pela parceria, você faz pela amizade, você faz pra incentivar, e incentivem, assim, incentivem os pequenos negócios, as pessoas que estão começando, que precisam de ajuda, ajudem. Por mais que você não colha com aquela pessoa, naquele ambiente, mais na frente você colhe de outro lugar, De outra porque a vida é uma forma. grande colheita. Mas assim, se você é um profissional, tem uma marca, você vai contratar um profissional, ok, não sei quem é fulano, não tem uma relação de intimidade nem de amizade com ele. É business, é negócio. Formalize, isso não custa nada. Formalize o quanto você vai investir, quanto tempo você quer daquela pessoa, Qual será o retorno? qual será a entrega daquela pessoa. Hoje a gente fala muito em rede social, um story, 2 stories, 3 sequências de stories, que vocês falam muito. Você pode fazer um pequeno contrato ali, né? Não precisa, mas é um documento. Então é importante para você se assegurar. Eu já vi muitas pessoas frustradas porque, poxa, mandei para um fulano só fez Um arroba. um arroba. E eu, do lado de cá, eu fico pensando, eu sou jornalista, a influenciadora, ela vem por tabela, porque eu sei que pessoas me acompanham e torcem por mim. Algumas só olham para tirar o print, mas faz parte. Mas assim, eu costumo sempre dizer, se você é um contratado, também honre aquela pessoa, honre aquela empresa. Entregue mais do que o que você prometeu, porque o acordado já é o básico, já é o padrão. Agora, para a empreendedora, é importante que ela tenha essa segurança e ela invista. Às vezes você tem uma influenciadora maravilhosa, linda, com sei lá quantos mil seguidores, e ela não tem, o estilo de vida dela não tem nada a ver com o Às seu. vezes, por exemplo, você tem uma empresa com looks de moda fitness e você se conecta com uma influenciadora que tem muitos seguidores, mas você não vê que ela tem uma frequência de uma corrida, uma atividade física, musculação, que ela não gosta. Então não tem Tem como que você se casar, conectar. né? Tem que Você trabalha com vinhos, aí vai sentido. enviar um mimo de vinhos, uma caixa com vinhos para uma pessoa que não tem esse hábito ou que não bebe. Como é que ela vai falar sobre isso? Ou uma marca que você sabe que ela está associada a marcas melhores. Como vai ter esse ruído na comunicação? Não É existe. preciso ter E no esse posicionamento cuidado, por tabela também vai, né? porque de fato é um grande ruído. É você ter esse olhar sensível de dizer essa pessoa que ela pode agregar a minha marca, sabe? E de fazer também dessa influenciadora uma parceira sua de trabalho, de negócio, porque eu acredito que tudo que se conecta também com emoção é muito mais forte. E não fica também só no negócio, mas é importante você ter isso formalizado, o que você vai receber de entrega, em quem você vai investir, e muito cuidado, assim, um dia você também já foi pequeno, então não é porque a fulana não tem milhares de seguidores que ela não serve para mim, pode ser que a entrega dela vai ser muito mais interessante para o seu público. Por exemplo, eu não associo o meu nome a marcas de bebida e a cigarro. Já De é um nenhum valor. tipo. Olha o que a gente falava no começo sobre valores e propósitos. É isso que você precisa identificar muito bem na sua comunicação. E olha o que a Adri falou: saber dizer não. De nenhum tipo, assim, não me... Jogos, o jogo... Eu já recebi muitas propostas, tentadoras, inclusive, de entrar em contato com Jogos de você azar, e né? dizerem assim, a gente faz a transferência antes de você postar os stories. Os colegas, quando a gente conta assim, ai, vou ter que... Ai, gente, por favor. Mas assim, é um não, gente. Você diz, olha, muito obrigada, desejo super sucesso, mas assim, eu não trabalho nesse segmento. Porque eu vou estar mentindo. Entende? Então, assim, muitas vezes nas redações eu deixei de receber. Às vezes eu olhava pro colega e tinha um press kit lindo, maravilhoso, com guarda-sol, com não sei o que lá, mas por quê? Porque ele vinha com um engradado de cerveja. Quem é que vai mandar um engradado de cerveja pra mim? Eu não bebo. E não há nada de errado nisso, é uma escolha. Sim. Nem fumo, nenhum tipo de cigarro. Da mesma forma que também não adianta você, sou fitness e tenho vários pendrives eletrônicos na minha bolsa. Oi! Então, assim, não me associo, como não me associo a determinadas empresas. Quando alguém entra em contato comigo, geralmente eu demoro só um pouquinho para responder, efetivamente. Por quê? Porque eu também procuro estudar quem é aquela marca, quem é aquela empresa, quem é aquela pessoa. Isso aqui vai ser bom para mim, porque a gente erra, eu já errei. Eu já fiz publicidade de pessoas por influência de outras pessoas, num ambiente até seguro, e que depois de um ano, quando eu fui ver a pessoa Você foi com ver a um monte de referência. problema em cima,
e usando imagens minhas que não tinham sido autorizadas. E quando você diz assim, fulano, olha assim, eu tenho hoje uma parceria, um contrato com tal marca, com tal empresa, e eu realmente não posso, então você vai pelo lado bom. Não, mas um ano atrás, mas peraí, não é ad eterno. E por isso que é bom você formalizar. Né? Assim, não é porque você pagou uma pessoa para fazer uma publi da sua marca, da sua Que você roupa, do seu pode trabalho, do seu serviço, que você infinitamente vai usar, a menos que isso seja ter um acordado. período certo, É uma né? segurança para os dois lados. Então é importante você, empreendedora, se conectar com quem realmente tem valores e princípios e objetivos e uma vida, um estilo de vida parecido com o seu. Tudo que você comunica na sua marca e também pessoas que se conectam à sua marca e também comunicam o seu CNPJ, isso vai falar muito sobre a sua reputação, que automaticamente ela estará ligada à reputação de quem for ali colocar o rosto. E lembrando que também hoje em dia muitas marcas, né, Adri, elas estão indo à frente com seus próprios donos, as pessoas que estão atrás. Sim. Um exemplo que eu gosto muito é a CIMED, que coloca a família toda, é uma grande indústria farmacêutica, indústria de laboratório que tem aqui no Brasil, e quantas pessoas não conhecem os rostos que estão ali por trás da CIMED, né? Já há três gerações. Por quê? Porque também passa credibilidade, passa confiança, e se você ainda não chegou ao momento de se conectar a uma influenciadora, mostre a sua cara, o seu negócio, a confiança, a sua história, de onde você veio, o que você já passou e que tudo isso te levou até onde você está. E a Adriana Dias, ela fala com muita propriedade sobre essa questão de comunicação, posicionamento, oratória. A gente não se aprofundou, porque também é um outro convite que ela retorna para a gente falar sobre isso, uma parte mais estratégica e técnica, porque a Adriana ela é palestrante, então ela fala com propriedade sobre comunicação, oratória, inteligência emocional, posicionamento, autoconhecimento. São esses conteúdos que você traz também, Adri, porque às vezes a mulher não se sente segura em falar sobre comunicação, mas talvez ela ainda não acessou o conteúdo certo, não foi passado da forma clara, que é o que você também trabalha muito, levando essa sua experiência para que as pessoas apliquem no seu trabalho, mas também na sua vida pessoal. E comunicação é uma ferramenta fundamental. É a habilidade mais requisitada hoje no trabalho, na vida pessoal, nas relações interpessoais, nos relacionamentos, em todo o ambiente. A gente está comunicando a todo instante. A roupa que eu estou vestindo, ela está comunicando, a minha postura de sentar está comunicando, a forma como eu coloco a minha voz está comunicando, o jeito que eu gesticulo está comunicando. E mais além disso, claro, nós somos profissionais, a gente tem a habilidade, o treino, porque é diário, a gente exerce aquilo ali. Mas nem sempre foi assim e você também pode começar. E tudo é um treino. Quando a gente fala tecnicamente nos cursos, já tem alguns anos, antes da pandemia, acho que uns 7, 8 anos eu já faço, já estou nesse ambiente de palestras, mas de um ano para cá, eu passei a realmente estar à frente de um curso, junto com outra sócia que também se chama Adriana, para exatamente levar esse conteúdo abordado e associado também com o comportamento humano, com a neurociência, com a inteligência emocional, com questões emocionais, porque muitas vezes essa mulher que a gente vê com dificuldade de se comunicar, na verdade não é nem se comunicar, é de se mostrar. Ela tem medo da desaprovação das pessoas, porque muitas vezes ela teve um relacionamento abusivo com alguém que desmerecia quem ela era, com alguém que podava o que ela podia ser. E, gente, vou dizer uma coisa pra vocês. Todos nós já passamos na vida por algum momento, algum relacionamento abusivo. Se for um relacionamento com o namorado, com o marido, com a amizade, tem amizade tóxica, Trabalho. tem ambiente de trabalho, tudo. Você precisa dizer não, você precisa se resguardar, você precisa saber o momento de sair de cena e dizer assim, oi, isso aqui não tá me fazendo bem, sabe? O ambiente que você está, ele te projeta ou ele te congela. Se você não percebe isso, você vai ficar ali para sempre sendo massacrado, seja que ambiente for, seja que presença for. Então você tem que estar muito, aí que eu falo de resgate da identidade, você tem que estar muito, quando você sabe quem você é, não existe nada nem ninguém que vá confundir a sua cabeça. Não existe pressão, não existe Autoconhecimento. desaprovação, não existe crítica. A crítica faz parte. A crítica faz parte, ela vai fazer parte sempre. Você não tem que estar preocupada. A crítica, quando construtiva, ela vai te ajudar e você tem que tirar o lado bom de tudo. Eu não sou perfeita, recebi muitas críticas. Tem quem gosta de mim, tem quem me ama, tem quem não gosta. E tá tudo bem, a gente não tá aqui para agradar todo mundo. Mas assim, quando a gente fala de comunicação,
você precisa ter a consciência primeiro de quê? De que você é mulher, principalmente se você é independente, e independência não significa não precisar de ninguém, não precisar do marido, não, cada qual tem o seu lugar. O marido tem o lugar dele, a mulher tem o lugar, o homem tem o lugar dele, a mulher tem o lugar dela. Hoje as coisas estão muito confusas e às vezes a gente deixa de viver momentos incríveis e interessantes porque a gente quer ser dona de tudo, tomar conta de tudo, tomar todas as iniciativas. E não é por aí, gente. É tão longe de ser bem tratada, bem cuidada, e a mulher ela tem que ter esse entendimento. Mas a mulher empreendedora, mais do que isso, ela tem que saber que ela precisa ter retorno. Ela precisa agir e ter um resultado positivo daquilo ali. Então não precisa você ter medo de se mostrar. Sabe, se você precisar buscar ajuda profissional, busque ajuda profissional, identifique as suas fraquezas. Sabe, a comunicação ela é um treino e você pode evoluir todos os dias. Começa no básico, começa com o celular que você tem, começa com o telefone, começa no seu ambiente de casa. As pessoas gostam de se conectar ao que é real, sabe? Por mais que o glamour, por mais que aquilo que é tão inatingível brilhe muito os olhos das pessoas, o que é verdadeiro conecta de verdade. E A dura por muito mais tempo. autenticidade, algo que é mais A orgânico, autenticidade. humanizado. Então, no curso de comunicação, a gente trabalha muito isso. Eu mudei ao longo dos anos o conteúdo do meu curso de comunicação. Por quê? Porque eu não falo propriamente, a menos que seja um curso para alunos de jornalismo, mas eu não falo propriamente do que é trabalhar numa TV. Mas a gente fala do que é a comunicação para você ter conexão com as pessoas, gerar conexão, gerar resultado, gerar relacionamento e que esses relacionamentos sejam positivos e que te gerem negócios, se é o que você está buscando. Então a comunicação ela vai estar na tua casa no dia a dia, para você ter um bom relacionamento familiar, para você ter essa relação e ambiente saudável. A comunicação vai estar na sua relação com as suas amizades. Você precisa saber se comunicar de forma a não magoar as pessoas, não atingir as pessoas e ter um retorno positivo para você. A comunicação está em tudo hoje. E a gente trabalha muito isso. A comunicação tecnicamente falando, do que eu quero passar para o meu ouvinte, mas a comunicação mesmo que mostra quem eu sou. A comunicação que diz para o mundo os valores que eu tenho, que às vezes é tudo muito sutil. Mas se você consegue colocar isso de uma forma bem posicionada, você vai atrair muito mais pessoas que vão reconhecer quem você é. E além disso, evita ruídos de aproximar de você, da sua marca, do seu negócio, pessoas que não se conectam. Por E oportunismo, por simplesmente. oportunismo. E o que a Adriana falou anteriormente, para você lembrar, é que tá tudo bem. A partir do momento em que você começa a falar nas redes sociais, se posiciona, se comunica, uma fatia, uma parte, você vai agradar, a outra não. E é uma filtragem extremamente ok. natural e muito necessária. A Mas vida é uma grande filtragem, é uma gente. grande filtragem. E quando a gente fala, Adriana, dessas marcas, você tá com uma t-shirt bem especial, marcas com propósitos, marcas que Exatamente. edificam a partir de campanhas, de mensagens, porque propagar isso também é muito interessante, mas ela vai falar qual é a mensagem e o porquê, o para quê dessa t-shirt especial que ela veio hoje. Sim, eu tô com uma t-shirt aqui que ela fala, foi escolhida a dedo, assim, sou Escolhida. escolhida. E são várias frases, é uma ação de uma das marcas, né, a Despojada, que me veste, acredita no meu trabalho. Uma das parceiras que eu tenho várias, Bela Miss, Pontuar, tenho muitos parceiros e são relações construídas, assim, de pouquinho em pouquinho, são relações fortalecidas durante um tempo e é muito bom quando você ganha a confiança das pessoas. E é uma marca feita por mulheres. Sabe, eu costumo dizer que assim, a gente não tem também que desagregar, no sentido de incentivar só mulheres. A gente tem que incentivar o ser humano, os homens têm a parcela deles, a importância deles nas nossas vidas, e se a gente puder agregar, eu tenho hoje, né, o meu relacionamento, meu marido, meu companheiro, que me ajuda em tudo, que Empreendedor. empreendedor, Um que me grande apoia empreendedor, um em grande tudo, empresário, conhece do e, riscado. e assim, mas é interessante quando você vê mulheres se apoiando. E é uma marca que é de mulheres, as duas Karines, inclusive, e elas planejaram essa ação, que é muito importante. Então são várias frases. Tem sou escolhida, sou única, sou especial, para que realmente cada um de nós, independente de mulher, de homem, mas assim, que nós mulheres que temos muitas vezes jornadas duplas, triplas, que a gente sempre se lembre que todos nós somos únicos. Nós somos únicos, assim. E é preciso descobrir a importância de ser único.
Porque o que a Débora carrega não é a mesma força que eu carrego. E que juntas a gente pode se fortalecer. E que a força que ela carrega vai ser importante para levantar e para curar outras mulheres. Então eu escolhi bem a dedo, né? Vi com essa camisa também para deixar essa mensagem que faz parte da minha vida, faz parte dos meus cursos de comunicação, faz parte da minha trajetória como jornalista, faz parte da minha vida em casa, que é o nosso primeiro ministério. Se você não consegue ser uma boa pessoa para sua família, como é que você vai conseguir ser para os de fora? E a mulher ela tem que ter isso em mente, do autocuidado. Resgatar a identidade, não viver sempre no automático, se dar o direito de parar, de recomeçar, Dar pausas quando dar necessário, pausas quando for desacelerar, olhar para necessário, si. colocar, é aquela coisa do avião, né? Vamos colocar primeiro a máscara para depois eu poder socorrer alguém. Porque se você não cuida de você e se você não tem ciência de que você é escolhida, de que você carrega algo muito poderoso, sabe? Todos nós temos todas as chaves dentro de nós. Assim. A gente não precisa de que ninguém traga, acha, eu vou te dar uma chave. Não, a gente já carrega todas. A gente só precisa estar bem mentalmente e emocionalmente suficiente para conseguir acessar todas elas e para que a gente consiga trilhar esse caminho que já está construído só esperando para você ter muito sucesso. Você entendeu porque a Adriana Dias foi a escolhida desse episódio Papo de Especialista para falar da jornada linda dela como jornalista, como influenciadora, palestrante e esse poder enorme, gigante que nós temos dessa habilidade que pode ser desenvolvida por você empreendedora. Não se julgue, não se coloque em um lugar, em uma caixa fechada. Fale do seu negócio, acredite, seja a primeira a acreditar no que você faz, na transformação, no valor, na solução que você entrega para o outro. Entenda que você tem uma ferramenta incrível que é a comunicação e que não precisa olhar para o lado, modelar o outro, mas olhar para si, como a Adriana falou muito aqui. Todas as respostas, as chaves estão dentro de você. E sim, é possível conseguir mostrar isso por meio da comunicação. Passaríamos horas falando sobre essa habilidade, porque a Adriana ela tem um repertório incrível pela sua carreira, pela sua jornada e principalmente pelo profissionalismo, como ela fala da comunicação, sendo uma pessoa extremamente especial nesse meio, nessa área, mas ela falou com muita leveza e é lindo ver como a gente consegue edificar pessoas por meio da comunicação e mostrar que isso é possível. Adri, muito obrigada pela sua participação. Tenho certeza que essas empreendedoras vão pegar muitos insights e colocar em prática. Não ficar só ali na mesa recebendo conhecimento, mas colocar em prática sempre é bom. É lindo e é emocionante, assim, quando a gente percebe que o jornalismo é o meu trabalho, a comunicação faz parte da minha vida há muitos anos. Eu comecei na música, fui para as rádios, fui para o jornalismo. Eu tenho uma raiz de jornalismo na minha vida, que é meu pai. Meu pai foi comunicador, radialista durante muitos anos. E quando você percebe que por meio da comunicação você consegue transformar o ambiente de outras pessoas, sabe? Parece tão subjetivo, mas é tão real. E quando você consegue, de alguma forma, junto com outras pessoas, porque ninguém faz isso sozinho, quando você consegue... Agora, antes da gente encerrar, primeiro você tem que querer. Jesus, quando ia curar alguém, ele dizia assim, você quer ser curado? Então você precisa. Nosso maior comunicador da humanidade, da história. Ele perguntava primeiro, você quer ser curado? Se você quer ser curado, você vai ser curado. E vai e cumpre o teu propósito, não olha para trás, entendeu? Então, assim, é muito emocionante quando a gente pode transformar a vida de pessoas. A comunicação transforma a minha vida todos os dias, tem transformado ainda mais. Eu sou apaixonada por isso. A gente paga alguns preços, mas quem nunca na vida, né? Então, quando você tem certeza de quem você é, do propósito que você precisa, e o propósito é exatamente isso, é você chegar a algum lugar e levar mais gente junto com você, é você vencer e fazer mais gente vencer com você. E parabéns às meninas, às mulheres incríveis. Eu conheço a Débora já de algum tempo, sei um pouco da vida dela e do quanto ela ressignificou tantas coisas para ser hoje essa mulher incrível, que é referência no setor dela, que é referência e que se uniu a outras mulheres para juntas levantarem outras mulheres, ajudarem outras mulheres a empreenderem, a alavancarem os seus negócios ou simplesmente começarem os seus negócios. Então, assim, valorizem, gente, porque não é fácil. Quando a gente encontra um time desse, é muito importante a gente somar força. É por isso que eu tô aqui. Muito obrigada pelo convite.
Obrigada, Adri. Sempre bem-vinda aqui no nosso Papo de Especialista, que essa edição foi super especial com a Adriana Dias falando sobre comunicação. E lembrando, Papo de Especialista sempre com uma parceria e apoio de Reinvent Cowork. E a gente se vê no próximo episódio. Até lá. Tchau, tchau.